Muito Pode obrigado. descer ali, por favor. É Luiz Antônio, é isso? Isso, excelência. Tudo bem, Luiz Antônio? Bom dia. Bom dia, excelência. Como é que está o senhor? Tudo certo. Meu nome é Thiago, sou juiz de direito, sou responsável aqui por tocar esse julgamento, tá certo? Sim, senhor. O nome completo do senhor, qual que é, por favor? Eu sou Luiz Antônio Nogueira Júnior. Tá, Luiz Antônio, em relação às pessoas que são acusadas, ou seja, Adinalvo, Marcos e a Patrícia, o senhor conhece, sabe quem são essas pessoas? Conheço, senhor. Conheço o Marcos e conheço a senhora Patrícia. Tá, o senhor tem algum parentesco com algum deles? Não, senhor, excelência. Não, excelência. Tá, então o senhor será ouvido aqui como testemunha, presta o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho, ok? Ok, excelência. Tá, em relação à presença aqui da Adinalvo e do Marcos em plenário, enquanto o senhor presta depoimento, algum problema? Não, excelência, eu gostaria que constasse em ata, por gentileza, que eu tenho uma preocupação após fazer esse depoimento, após o término desse depoimento em relação à senhora Adinalvo. Eu gostaria que constasse respeitosamente em ata que se acontecer alguma coisa comigo, a senhora Adinalvo é suspeita, por gentileza. Tá, mas diante do que o senhor está me dizendo aqui, o senhor que tem medo da Adinalvo, ela ameaçou o senhor? Veja bem, excelência, estou terminando minha faculdade de Direito agora e ficaria complicado falar que eu tenho medo. Eu tenho receio dela. Tá, mas isso decorre, vamos dizer assim, de um receio, de uma... Com medo, então, se for para melhor se me explanar, professor, sim. Eu entendi, mas esse é um sentimento que o senhor tem, não que alguém provocou, como por exemplo, procurando o senhor, ameaçando, coagindo. Mas após o término disso, eu ficaria muito exposto. Então, para a minha segurança e para a segurança do infante, o qual eu tenho sobre minha responsabilidade, eu gostaria respeitosamente, humildemente, colocasse isso em ata, por favor. Tá, não tem problema, em verdade, a nossa conversa aqui é gravada, né? Ótimo. Fica feito o registro. Mas, de qualquer forma, em relação à presença deles em plenário, enquanto você passa depoimento, sem problemas. Não, tranquilo. Tá ótimo. O senhor foi indicado aqui pela defesa da Adinalvo, então eu tenho a palavra. Eu acho que, respeitosamente, eu acho que houve equívoco, auxílio do senhor Marcos. É por parte da Adinalvo, né? Então... Tá. Mas não há problema. Não tem, não, todos farão perguntas aqui. Então, tem a palavra, fica à vontade. Bom dia, doutor. Antes de mais nada, para esclarecer, quem solicitou a sua presença aqui foi a defesa da Adinalvo. Sim, senhor. Porque no dia da audiência, o advogado que defendia o Marcos não compareceu, não é o doutor ainda. Sim, senhor. Ótimo, doutor. Tá. Mas como ele não compareceu, para que não houvesse prejuízo à defesa do Marcos, Ótimo. Perfeito, excelência. O senhor é advogado da Adinalva? Sim, senhor. É a segunda vez na minha vida que eu estou vendo a Adinalva hoje. Nunca, doutor. Foi. Essa é a segunda. em alguma dessas duas vezes, o senhor teve qualquer contato, qualquer conversa com o Adinalvo? Não. Alguma vez o senhor recebeu qualquer tipo de ameaça? Jamais. Alguma vez o senhor soube alguma coisa que desabonasse ela ou que indicasse que ela pudesse fazer mal? Respeitosamente, não tem como dizer que uma pessoa fez mal. Se é a segunda vez que o senhor está vendo ela, então a resposta seria não. Não, jamais. Eu não conheço, nunca vi. Mas apenas para o senhor ficar tranquilo, Sim, gostaria de lhe esclarecer que depois que o senhor prestou o seu depoimento, não há razão nenhuma para que um réu pudesse lhe fazer mal, porque o depoimento já está prestado. sim. Agora, atualmente, estou morando na rua David Bodiziac, 1180. E em 2013, quando ocorreu esse caso que está sendo julgado? Eu, na época, eu residia em Matinhos. Nós tínhamos esse imóvel, mas eu ficava mais em Matinhos, que eu costumava colocar minha residência à locação. Perfeito. Nessa época o senhor morava em Matinhos? Não morava em Matinhos, eu morava aqui e ficava entre Matinhos e Curitiba. Matinhos e Curitiba. Nessa data dos fatos, o senhor sabe dizer onde o senhor se encontrava? Na época do fato, qual fato? O fato de que está sendo julgado hoje?
Nesse dia, eu estava em Matinhos. Absoluta. Eu só gostaria de situar essa posição. Quem tem a explorar essa questão é o doutor Alci, e ele vai me perguntar esse seguinte. Perfeito, doutor. Tá? Pelos demais defensores. Obrigado, Excelência. Bom dia, senhor Luiz Antônio Nogueira. Isso, Júnior. Bom dia, doutor. Bom dia. Meu nome é José Valdeci de Paula. Eu sou advogado constituído para o plenário do senhor Marcos. E quando eu fui ler o processo, eu me deparei que ele estava sem testemunha. Sim, senhor. Aí, o senhor foi arrolado pela defesa da Dinalva, lá conforme foi explicado pelo doutor. A minha pergunta o senhor me assustou aqui quando falou que ficou com medo da Dinalva. Não da Dinalva. Em nenhum momento eu falei da Dinalva. Eu falei da Patrícia Furlan. Respeitosamente, o senhor está equivocado. Acho que o senhor falou exatamente o nome da Dinalva. Ah, não. Patrícia Furlan. Então, Patrícia Furlan. Quando o senhor relata ao magistrado que queria que ficasse em ata, que A Patrícia Furlan. não seria a Dinalva. Não, a Patrícia Furlan, perdão. Se eu falei foi Patrícia Furlan. Sim, porque eu aqui... Não, e quando eu falei assim, foi falar da Dinalva, acabou cometendo um equívoco, né? Mas o meu receio é com a Patrícia Furlan. Então, Senhora Dinalva é a segunda vez que estou a vendo aqui. fatos esclarecidos. Ótimo. Agradeço, senhor. Vamos ao que interessa. O senhor falou que é acadêmico de Direito? Isso, me formo, se Deus quiser, agora em dezembro. Em dezembro. Muito bem. E o senhor estuda lá em Matinhos ou aqui em Curitiba? Não, eu estudei em Matinhos, lá eu fiz a minha primeira faculdade, estou a minha segunda graduação. Lá eu fiz em Paranaguá a minha primeira graduação. Agora estou concluindo Direito aqui em Curitiba. Por curiosidade, qual é a sua primeira graduação? Minha primeira graduação é normal superior. Daí, respeitosamente, humildemente, eu tenho 2 pós-graduações na área de Direito. Estou terminando uma terceira em Neuropsicopedagogia Institucional e Clínica, iniciando uma 4ª em Direito Penal, com Direito Penal. Perfeito, muito bem. Vamos aos fatos que interessam ao Conselho de Sentença. Sim. O senhor conhece o senhor Marcos desde quando? Nossa, o Marcos, eu acho que vai fazer uns 20 anos. Eu conheci o Marcos na adolescência, praticamente, o término da adolescência dele. A senhora mãe dele, na época quando minha mãe estava viva, as duas eram amigas e o Marcos costumava ir muito ao litoral. Litoral... Matinhos. Que região? Matinhos. Matinhos, doutor. Na sua residência da família? Da minha mãe na época, né? sua... Após ela falecer, ela passou a ser minha. Passei por herdar as propriedades dela. Certo. Vocês que... Sim, doutor. Né? Vocês tinham alguma relação com o Marcos em trabalho? Não, a mãe do Marcos era muito amiga de minha mãe, né? E eu era amigo de Marcos na época. Hoje nós não somos tão amigos quanto antes. Eu sou PCD e o Marcos costuma fazer algumas reformas lá em casa e ele não quer cobrar de mim. Daí eu fico bravo com ele, que ele é meu amigo, mas ele tem que cobrar. Então a gente acabou não brigando. E eu acabei criando um distanciamento que eu quero que o Marcos quer me ajudar e eu não quero que ele me ajude. Eu quero que ele me ajude, mas eu quero pagá-lo. Eu ouvi atentamente o seu depoimento em juízo, quando estava estudando esse processo, e eu queria lhe perguntar algumas coisas sobre a outra corré, a senhora Patrícia Furlan. Como que o senhor conheceu ela? Na época, doutor, eu e o Marco, nós saímos muito à noite, né? E ele frequentava uma casa noturna pro lado... um município que tem, passando um pouco Santa Felicidade, que tem, sabe? E foi lá que eu conheci, o Marcos conheceu ela. E o senhor estava junto com o Marcos? Sim. Conheceu ela? Não, no dia não, né? Quando eu já tinha conhecido ela, já estava tendo um relacionamento. E o complicado era que ele acabou se envolvendo com ela. O coração falou mais alto. Coração falou mais alto. Falou, é uma situação assim delicada, assim, de falar quando envolve sentimentos dos outros, não que eu esteja fazendo juízo de valor. Em nenhum momento estou fazendo juízo de valor. Sim. Só que, como amigo dele, dizia, Marcos, nossa, é uma profissional do sexo, Marcos, não dá para se envolver, Marcos. Sim. Sabe? Ele começou a se envolver, a gente era muito amigo.
sabe? E daí, nossa, chegou uma hora assim que ele afundou assim de vez mesmo. Aproveitando essa sua linha, o senhor conhecia a Patrícia antes do Marcos? Ou Não, eu conheci a senhora Patrícia junto com o Marcos, quando ele me apresentou como era o grande amor da vida dele. Tá. O senhor já teria frequentado essa casa? Não, o Marcos me levou para conhecer. O Marcos me levou, porque eu vivia só estudando, mas eu tenho que relaxar, tenho que sair. Então o senhor não teve, e com todo respeito, o senhor não teve nenhuma relação com a Patrícia? Não, nossa, porque o Marcos, embora fosse uma profissional do sexo, eu poderia ter, Sim. mas devido ao respeito que eu tinha pelo Marcos, sabe, eu jamais sairia com uma profissional do sexo que ele estava envolvido emocionalmente. Perfeito. Excelência, desculpa, só um pouquinho pela ordem, só para contextualizar o objetivo dos autos, né? Para que a gente não fique preso dos autos e fatos que são absolutamente estranhos aos autos e que não se conectam, para que o doutor, né? A O que doutora, isso tem a ver com o quando eu estava fazendo as processo? perguntas, divagou, leu o processo, falou... O processo nós tem a ver deixamos com o silêncio. processo. Eu estou falando sobre os fatos, que eu vou chegar à pergunta. Como a senhora mesmo argumentou. Exatamente. Paridade de armas, excelência. Paridade de armas do fato, doutor. Dos fatos, e eu vou precisar dos fatos. Tá? Voltando, isso aqui faz parte... Faz parte, do- sim. O senhor Não, fala que... O senhor fala que a sua conheceu- atuação tudo, né? Isso- É um segmento, respeitosamente, na minha opinião. A senhora está certa, na minha opinião. Ele também está, então eu estou aqui para responder. Tá. Vamos aqui no objetivo. O senhor conheceu ela junto com o Marcos? Sim. Perfeito. Me chamou a atenção, e daí entra o que eu ia falar com a doutora, ela interrompeu. Mas não, O senhor tranquilo. falou uma palavra lá que me chamou a atenção da pessoa, para mim fazer o link, Sim, senhor. trazer aos juízes de fato, que são eles, Sim, para que eles entendam a dinâmica. sim. O senhor falou que essa profissional do sexo, que o Sim. professor Marcos fala, tinha um apelido. O senhor, se quiser a respeito falar, senão não fale. Senão a gente vai começar a julgar a pessoa, não o fato, né? Então, assim, se tem apelido, não tem... Tipo, já falou que o profissional do sexo que já tá bom. Mas essa pessoa... Então essa pessoa falou para o senhor soube que ela falou que ela tinha 2 homicídios? Foi comentário, ouvi muito. Sabe quando você ouve dizer, todo mundo está bebendo num lugar assim, que acaba assim. Falando isso. É delicado, até assim, é desconfortável, assim, né? A gente, como um senhor de barba branca, hoje está falando Sim, que frequentava sim. um local daquele, assim, é muito desagradável, sabe? Tá. Então já saímos daquele local, agora voltamos aonde seria o nosso objeto. Fiz Sim, essa senhor. pergunta para que tenha essa conexão. No dia dos fatos, o senhor lembra 2013, a data que teve essa situação da morte da vítima, o senhor David Press, 19 de maio. O senhor estava aonde nesse dia? Eu estava em Matinhos, eu fui antes, eu desci uns 2 dias antes, ficou assim mais ou menos certo se o Marcos iria poder descer ou não. Daí o Marcos acabou confirmando que ele pôde descer, ele acabou descendo, justamente na época, para poder... Foi assim, instalou um fio, eu não consigo, Sim. respeitosamente, Sim, só não. para poder entender a dinâmica. Eu tenho... Ao jurado, antebraço. você pode mostrar tá. ao jurado. Eu perdi meu antebraço, né? Então, eu não consigo segurar nada, eu não consigo segurar um prego e o martelo, Sim, sabe? sim. E daí o Marcos foi justamente para lá para me ajudar a fazer esses serviços, que se eu subir numa escada, eu não tenho equilíbrio, sabe? E daí o Marcos foi justamente para me ajudar. Só que acabou assim, com licença, para arrumar minha manga, posso Por gentileza. levantar? Só Por dá claro, licença, por gentileza. licença. Por eu ter essa ausência de antebraço, eu acabei tentando arrumar, né? Acabei não conseguindo, estraguei uma parte do forro toda. Daí o Marcos ficou lá comigo uns 3, 4 dias, assim, O senhor lá em que chamou casa. ele para fazer o reparo lá? Chamei, eu que pedi para ele ir. E daí eu falei, vem, ele já estava muito Ele já mal. tinha feito alguns serviços para o senhor lá? Não, o Marcos, respeitosamente, é o meu braço. Agora até que não, mas o Marcos é o meu braço direito, que Deus tirou, do meu braço, Deus me deu como amigo para fazer essas ajudas. Sabe aquele amigão que você tem que ter ajuda para toda hora?
Quando o senhor foi ouvido já em juízo, na outra fase processual, o senhor reafirmou isso. E a pergunta minha hoje que o jurado deve lhe perguntar: como que o senhor lembra exatamente a data? O que marcou para o senhor? Porque eu ia ganhar uma grana legal, que eu estava alugando um pessoal de excursão que vinha, ia ficar com as minhas 3 residências na praia. Então, se o Marcos viesse, nossa, sabe quando você está apertado assim até o pescoço, e daí você ia arrumando aquilo, você vai ganhar uma grana boa? Foi por isso. Ele foi lá e prestou serviço? Prestou. Então, no dia dos fatos... Não, ele estava lá em casa comigo porque eu precisava dele. Eu tinha muita necessidade do Marcos estar comigo. E graças a Deus naquele dia ele estava. Eu vou lhe perguntar, mas eu sei que a resposta não é esperada. O senhor lembra o número do Marcos na época? O número do Marcos? O celular dele. Não souber, não diz que não lembra? Não, o Marcos tinha um, sabe, daí ele pegou e acho que deixou na casa da mãe dele, alguma coisa assim. Não, acho que ele estava, que ele queria ligar para a Patrícia. Falei, não, nem ligue, Marcos, nada, não ligue, cara. Foi alguma coisa assim, esse moleque foi em 2000, faz muito tempo, né? Então eu não lembraria assim, sabe, para dizer assim, para chegar aqui e dizer não a verdade, chegar e falar a verdade real dos fatos. Eu estou satisfeito. Silêncio, eu devolvo a palavra. Doutor Vitor. Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Bom dia. O senhor é promotor? Advogado? Ah, tá. Tá bom? Tá. Deixa eu falar aqui pra você, porque senão você fica de costas pro jurado. Sim. Bom dia, doutor. Tá. Sim, senhor. O senhor conhece o Marcos há quanto tempo? O Marcos, acho mais de 20 anos. Mais. E ele foi casado com a Patrícia? Depende, o senhor fala casado, antes ou morar junto? Morou. Eu acredito que 1 ano e meio, 2 anos a mais. Foi era uma relação muito doida. Então, estavam juntos, brigavam, uma semana voltavam. Era um casal assim, respeitosamente, não fazendo juízo de valor, mas fugindo de todos os padrões dentro de uma normalidade. Conturbadíssimo. Respeitosamente, assim, eu parei de ficar amigo do Marcos. Com respeito, peço aos senhores jurados que a Patrícia vazia o Marcos, ia no canto, quando a gente chegava, ia lá na casa dele, mas ele agachar as calças, agachar a cueca dele para cheirar, para ver se ele não estava com outra mulher. É abusar, por favor, um copo de água, por gentileza, se não for pedir muito. Obrigado. Senhor. Eu fico muito grato pela sua gentileza. Pode beber, pode beber. Tá, e nessa relação que eles tinham, esse casamento aí, essa união estável, eles moravam juntos, tinha violência? O Marcos batia na Patrícia? Nunca, pelo contrário, o Marcos que apanhava. Tá. A Patrícia, alguma vez ela engravidou, perdeu algum bebê nessa história aí? Eu soube que ela teve, eu não estava lá, eu soube que o irmão dele engravidou ela. Tá, mas isso foi depois que ela separou do Marcos? Não, é que era muito, doutor, eu parei de frequentar lá porque era uma relação assim que fugia. Tá bom, beleza. Depois que acabou o relacionamento da Patrícia com o Marcos se relacionou com a Dinalva? Que eu saiba, não. É uma surpresa o senhor estar falando isso. Tá bom. Beleza. O que o Marcos faz da vida dele? O Marcos, doutor, o Marcos, eu conheço o Marcos trabalhando. Se eu puder entender, daí eu chego até onde o senhor quer. Quando o Marcos ia para minha casa na praia, ao invés de ele passear, ele pegava a cerveja e ia vender na praia. Minha mãe tinha cargo lá, devido à função que ela era, professora do estado, era educadora. Toda hora um fiscal lá que prendia o Marcos, estava vendendo cerveja, que não podia, sem alvará. O Marcos pegava jornal para vender. O Marcos sempre trabalhou. Hoje, ele trabalha num condomínio. Marcos sempre trabalhou, na época ele trabalhava numa empresa de telefonia. Tá, e assim, só para eu entender, uma última pergunta que eu vou fazer pro senhor. Pode fazer quando o senhor desejar, doutor. Você tem com a Patrícia porque ela era garota de programa ou porque ela não te tratava bem? Ou vocês Não, comigo era tranquilo, entendeu, doutor? Só que quando a gente é muito amigo do Marcos, virava inimigo dela, que ela tinha ciúmes, ela tinha um ciúme doentio do Marcos.
Entendeu? Mais alguma pergunta? Estou à disposição. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Ah, me perdoe, não, eu acho que eu pulei aqui o procedimento. Doutora Tiziane, por favor. Sim, A gente excelência. já passa a palavra, só um minutinho. Bom dia. Bom dia, excelentíssima. O senhor falou aqui que tinha uma amizade com o Marcos de quantos anos? De uns 20, 22 anos. 20, 22 anos, né? Para mais, doutora. Que minha mãe era amiga da mãe dele, as duas eram amigas, muito amigas. Entendi. E qual é mesmo o teu nível de escolaridade? Eu estou na minha segunda graduação, tá, doutora? Tenho a primeira normal superior, agora estou terminando direito, tenho 3 pós-graduações, estou terminando neuropsicopedagogia funcional e clínica. Entendi. E o senhor é muito estreita, essa tua amizade é muito estreita até hoje com o Marcos, é isso? Não, a senhora fala estreito o quê? Amizade firme ou uma amizade... Amizade estreita. Eu estou conversando com uma pessoa que é Sim. altamente escolarizada. Com certeza, doutora. Estreita, né? Sim. O senhor tem conhecimento, então, das restrições de vida pregressa, medidas protetivas de urgência que ele tem em relação a ambas as mulheres, tanto a Patrícia quanto a Dinalva? Sim, doutora. E em relação a isso, houve também algum tipo de restrição ao senhor? Não, excelentíssima, não. Entendi. O senhor falou aqui há pouco tempo que ele estava com o senhor na data do fato, no dia 19, né? Isso, excelência. 19, 20, 21, 22. Ficou uns 4 dias lá em casa. Não ficou só no dia 19. Ele teve mais dias, excelência. E o senhor se lembra desses dias? Como é que foram? Se fez sol, chuva, nos matinhos? Fez sol, sabe por quê? Foi um dia bom para trabalhar, excelentíssimo. Maio de 2013. Sim, não estava sol, mas não estava quente no dia, excelência. Entendi. Aí deu certo dele fazer que tipo de serviço na tua casa? Excelência, era um forro, tá? E um forro abaixou. Então deu para trabalhar lá dentro de casa, foi Todos tranquilo. esses dias. Não, excelência, aí nós saímos, entendeu? A gente saiu comprar alguma coisa para fazer em casa, para assar carne, mas foi isso. Quantos dias? 18? 19, excelência. 19, ele chegou, acho que era meio-dia, ficou no dia 20, 21, parece 22 ou 23, eu já não lembro, do 22 para 23 eu não lembro. Trabalhava nessa época, não? Excelência, se ele trabalhava ou não, eu não sei dizer. Só sei dizer que nesses dias ele não foi para o trabalho ou não trabalhava e foi para minha residência, foi lá para ficar comigo, para me ajudar. Entendi. Eu precisava muito dele. Entendi. E ele não estava com celulares esse tempo, né? Excelência, eu não lembro se ele estava ou não. Se ele falasse, ele estava, eu estou mentindo. Se ele falar, ele não estava, eu estou faltando com a verdade. Entendi. Mas lembra dele, só não lembra das situações em que ele eventualmente estava lá. Se estava com celular, se saíram. Não, excelência, o senhor está falando do celular e nós saímos. Do celular eu não lembro. Do celular eu realmente não lembro. Daí se a senhora falar uma outra situação, são outras situações, né, excelência? Entendi. Outras situações que rememore eventualmente ele estar com celular, para ser mais objetivo. Ó, se a senhora tocar no celular, eu vou reafirmar para a senhora que eu não lembro. Mas as outras situações são mais pontuais. Tá bom, então. Então ele foi embora que dia? Eu não lembro se foi dia 22 ou 23. Tá certo. E ele foi embora de carro ou de ônibus? De ônibus. Tá certo. Sem mais, excelência. Obrigada. Pelo conselho de sentença. Você abre, por favor, o microfone ali. Seu Luiz, meu nome é Breno. Bom dia, Breno. Excelência, eu vou me dirigir diretamente a você e à testemunha, mas eu achei um pouco incongruente o depoimento dele aqui, porque primeiramente ele se diz amigo do Marcos há 20, 22 anos, mas em 2 situações aqui ele diz que afastou do Marcos, deixou de ser amigo dele e também não queria mais trabalhar com o Marcos porque o Marcos não queria aceitar o dinheiro para ajudar. Mas mesmo assim, o senhor chamou ele para ir para Matinhos. Eu fiquei com bastante dúvida nisso. Só um minuto. Eu fiquei com bastante dúvida, porque o senhor disse que tem uma relação de amizade muito estreita com ele. Íntima, uma relação de amizade há anos. Mas por conta de uma situação, o senhor deixou de ser amigo dele, sendo que você disse que ele queria te ajudar.
Então, me perdoe, mas... Não, normal. Eu vou esclarecer. Disse, tá? Primeiramente, vamos dividir a sua pergunta em duas. Vamos fatiar ela quando fatia um queijo. O Marcos esteve em minha casa naquela época. Faça novamente a primeira pergunta, mas não divida ela feito um queijo. O senhor disse no início que é muito amigo do Marcos. Sim. 20, 22 anos. Respondido. Sou amigo dele há 22 anos. E no início, acho que quando o advogado de defesa do Marcos estava interlocutando com o senhor, você disse que deixou de ser amigo dele e afastou dele. Mas agora o senhor disse que ele foi para Matinhos para tua casa. Não, mas o senhor está falando, quando ele foi para Matinhos, o senhor iniciou a pergunta, daí o senhor retornou para 2023 e o senhor voltou para antes. Só um minutinho. Talvez, Breno... Acho que você não entendeu. Não, o senhor que acabou se perdendo na pergunta. Não, mas calmo. Breno, só deixa Tô eu... calmo que não se perdeu na pergunta que foi vazia, respeitosamente. Vamos lá. Né, talvez o que pode ser esclarecido, e quero crer daí, talvez responda a sua dúvida, Breno, o senhor mencionou que ele foi até a sua casa em Matinhos prestar um serviço. Então, isso, né? foi excelentíssimo, correto. Nessa época, o senhor já tinha se afastado dele, Não. conforme o senhor disse O me afastar, excelência, que eu falo assim, é a gente não estar tão juntos como nós estávamos antes. Uma que eu estudo, eu faço estágio de Tribunal de Justiça à tarde. À noite eu faço faculdade. Para amanhã eu tenho um filho. E a gente está junto, só que eu fico bravo com ele, que eu quero que ele vá lá para fazer o serviço para mim. Ele não quer cobrar. Ele fala, não é amigo, pai, não sei o que. É isso que eu fico bravo, mas não é se afastar, Breno, entendeu? De não querer mais falar com ele, virar isso. Só um minuto, excelência, desculpa. Mas é que agora há pouco você falou que deixou de ser amigo dele. Não, deixar de ser amigo é uma palavra muito pesada, Breno, respeitosamente. Mas foi o senhor que disse. Tá, mas não é dessa forma que o senhor está tentando passar para os outros jurados, com todo respeito, falando para o senhor. O senhor está equivocado na sua pergunta, a maneira que o senhor está falando. Me desculpa, excelência, mas foi o que está registrado. Tá, mas, Mas o senhor está tentando, assim, criar pelo em ovo. Luiz Antônio. Senhor. Só e também, Breno, veja, o objetivo aqui das perguntas é esclarecer o fato. Não Sim, não, jamais. Luiz, eu vou só terminar de falar e o senhor pode responder se eu fizer a pergunta. O objetivo aqui é só, né, esclarecer os fatos e não promover uma discussão dizendo que o jurado está errado. Não, jamais. Certo, errado. Né? Então, sim, excelência, sim. Luiz Antônio, eu vou só finalizar aqui Lógico, excelentíssimo. o raciocínio. Eu peço que o senhor só aguarde e depois eu faço a pergunta e, se for o caso, o senhor responde. Então, só retomando, né, não é o objetivo aqui discutir com o jurado para dizer se ele está certo ou está errado, mas apenas responder a pergunta que foi feita. Me parece que o jurado perguntou para o senhor se deixou de ser amigo, o senhor disse que, embora tenha sido essas palavras que o senhor utilizou, né, o jurado fez apontamento, elas não significam exatamente o que o senhor disse. É isso, né? É, excelência, um rompimento. Perfeito. Assim. Não houve um rompimento, né? O senhor não, jamais, jamais. Tá. Diante disso, prossegue nas perguntas ou ficou esclarecido da forma como ele disse? Retome novamente, excelência. Estou aqui para responder, para tirar todas as dúvidas que têm que ser tiradas, excelência. Tá, mas ok? Satisfeito? Tá, então tá ótimo. Pelos demais, alguma pergunta? Por favor. Excelência, eu quero consignar em ata que deixou aí bem claro a posição já do jurado em relação ao caso. Lamentavelmente, o jurado externou a sua opinião no momento que não é apropriado. Inclusive pode contaminar os demais jurados, de modo que a defesa... Eu já requeiro aí, de imediato, a dissolução do Conselho de Sentença e remarcação de uma nova data do júri. Tá. A defesa do Marcos requer, já está em ata consignado. Tá, ok. Pela defesa do Marcos, doutor Valdecir, é esse o requerimento? Ok, encerramos, está perfeito. Eu vou só por ordem, porque o que não pode acontecer, e por vezes acontece, infelizmente, é que haja aqui uma sobreposição de vozes, né? Em absoluto, isso não é, eu vou colocar entre aspas aqui, não é um bate-boca, não é uma discussão, bem longe disso, até porque eu não participo desse tipo de evento. Isso não vai acontecer aqui naturalmente enquanto eu estiver presidindo. Então, doutor Valdecir, o senhor encerrou a sua manifestação, eu vou perguntar aqui por ordem, doutor... Doutor Marcelo, pela defesa da Dinalva, o senhor tem alguma consideração a fazer? Aí também só no microfone, por favor.
ele. Data vênia o posicionamento do jurado, da testemunha, eu compreendo o que o jurado quis dizer. Eu acho que a dúvida dele residia se houve uma interrupção dessa amizade, e quando houve essa interrupção de amizade, acho que era essa a dúvida maior dele, quando ocorreu a interrupção dessa amizade e se houve interrupção. E pelo que eu entendi da resposta da testemunha, é que não houve um afastamento, uma diminuição do convívio porque ele se sentia constrangido. Foi o que eu entendi do depoimento dele e do questionamento do jurado. Posso estar equivocado, tá? Mas pelo lado técnico defensivo, eu entendo que o Dr. Valdecir realmente tem razão, porque independente de haver ou não haver um pré-julgamento do jurado, do Breno, eu entendo que essa altercação entre ele e a testemunha, que eu acho que extrapolou o limite de pergunta e resposta, principalmente por parte da testemunha, realmente pode ter interferido para ele e pode realmente ter influenciado demais os demais jurados. E isso pode refletir até no destino de outros 2 réus que não tem nada a ver com a história, além do próprio réu Marcos. Eu entendo como prejudicial a discussão que houve entre testemunha e jurado. E essa externação foi em voz alta, em público, perante os demais jurados, e não há como fazer uma triagem seletiva por parte dos jurados sem levar isso em consideração. Eu considero, sim, o júri prejudicado, e eu gostaria de solicitar a dissolução e o agendamento de um novo pleito. Ótimo, então, acho que encerramos pela defesa da Edinalva. Doutor Evito, para a defesa da Patrícia, o senhor tem algo a colocar ou nada? Nada a requerer? Não. Tá ótimo. Doutora Ticiane, para o Ministério Público, a senhora gostaria de fazer alguma colocação? Ou... Sim? Bem, Excelência, Sim, Excelência. Bem, da forma como foi pedida pela defesa, salvo engano, a defesa do Marcos, o doutor falou que o jurado, ao fazer a pergunta, manifestou uma predisposição, uma valoração em relação à causa. Não me parece que foi isso não foi dito pelo jurado. O jurado usou a expressão incoerência em relação à fala anterior da testemunha e em relação a outra fala que ele teria dito. A fala incoerência significa, ao teor da pergunta dele, exatamente o ponto nodal da questão do esclarecimento que ele trouxe. E me parece que isso tem a ver com a própria disposição do jurado em querer esclarecer a pergunta sobre a qual ele está aqui. Então, isso não significa uma predisposição sobre a causa maior, o julgamento aqui. Efetivamente, Excelência, nós temos na historiografia do Tribunal do Júri uma certa narrativa construída em livros de doutrina que, no mais das vezes, muitas vezes, né, a maioria das vezes, feitas essas narrativas por pessoas que têm uma verdadeira limitação cognitiva em relação aos jurados, como se os jurados fossem pessoas que não conseguissem perceber nuances ou verdades aqui no plenário do júri. Jurados são pessoas, hoje em dia, nós estamos no ano de 2023, no mais das vezes são pessoas que têm escolaridade, são pessoas que conseguem perceber, que conseguem avaliar, julgar, e a palavra incoerência tem a ver com o senso de racionalidade que se pretende imprimir aqui nesse julgamento. Razão pela qual, não sendo dito qualquer tipo de valoração sobre o julgamento da causa, e Vossa Excelência precisa ter-se a isso, mas tão só uma pergunta que ele foi feita aqui, que tem a ver com a fala da testemunha. Olha só, ele perguntou a testemunha, ele não falou sobre a causa. E a pergunta dele, ao falar sobre isso, não tem o poder de contaminar os outros jurados. São pessoas aqui, são pessoas acima de 18 anos, com escolaridade, e não são inscientes das coisas da vida. Então, nós não temos que ficar aqui partindo do pressuposto de que nós estamos em 1950 ou 1941. Nós estamos em 2023, né? Nós temos adultos aqui. Então, o Ministério Público vai se opor à dissolução do Conselho de Sentença pelo andamento, e que Vossa Excelência tão só assuma aqui, em relação
né, assuma, né, faça valer a presidência, advirta sobre como deve ser conduzida aqui as perguntas, eventualmente até advirta aqui os jurados, ou faça a interlocução das perguntas, mas que não dissolva o conselho de sentença. Então, é só isso, Excelência. Excelentíssimo, por favor, não venha... Só um minutinho, o senhor não. O senhor só escuta agora, certo? Eu preciso dar uma decisão. Sim. Então, isso é só eu falo aqui agora, conforme eu já disse antes. Sim, senhor, obrigado. Tá certo, obrigado. Bem, eu ouvi aqui atentamente que foi colocado pelo doutor José Valdeci, que defende os interesses do Marcos Alberto, assim como também do doutor Marcelo, que defende os interesses da Dinalva. Pela Defensoria Pública não houve requerimentos, de maneira então que se presume aqui que não aderiu também aos pedidos que foram feitos pelos mais defensores. O Ministério Público fez sua manifestação contrária ao requerimento que foi feito, e a questão aqui ela se resolve de maneira que a toda evidência é muito simples. Nós temos um dispositivo no Código de Processo Penal, 466, parágrafo 1º. Isso diz respeito a uma providência que o juiz tem que tomar no início do julgamento, e isso foi feito. O juiz-presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si um com o outro. E aí que vem aqui a outra parte que interessa aqui no ponto em discussão. Nem manifestar sua opinião sobre o processo. Pois bem, nós temos um outro dispositivo também que permite aqui que o Conselho de Sentença, que os jurados façam perguntas, e foi isso que foi feito validamente aqui, adequado e validamente, assim adiante, pelo jurado que pediu a palavra. Ele fez uma pergunta, sobre um ponto que entendeu obscuro, ou que não tinha sido entendido adequadamente por ele, acerca da narrativa, das respostas que foram aqui veiculadas pela testemunha Luiz Antônio Nogueira Júnior, mais especificamente sobre a relação de amizade que mantinha com um dos acusados, que é o Marcos Alberto de Sena Moraes. Ficou muito claro aqui que a dúvida dele é se efetivamente mantinha ou não amizade, porque a certa altura, e conforme o jurado bem destacou aqui, ele disse que tinha se afastado, ou tinha rompido, não sei exatamente qual foi aqui a palavra utilizada, mas isso pouco importa. O fato é que, em princípio, tinha dado a impressão, o sentimento no jurado de que não haveria essa amizade. Então, porque soou contraditório ele dizer que era amigo, mas que não era, ou que se recorda ou não se recorda, o jurado, na função que lhe cabe, enquanto jurado julgador de fato, fez a pergunta que tinha que ser feita, de acordo com o entendimento dele e de acordo também com o que consta no Código de Processo Penal. Até aqui, sem problema nenhum. Numa segunda etapa aqui, há que se fazer uma distinção entre o que é a opinião do jurado sobre o processo, ou seja, uma antecipação do julgamento de mérito, no sentido de condenar ou absolver, de outra que é bem diferente, de as partes, o Ministério Público, os defensores, o próprio juiz, por que não, e mais, em última análise, é o que importa aqui, a testemunha concordar ou não com a pergunta, ou entender que já foi respondido ou não. Essa é uma questão que depende de uma análise subjetiva, cada um pode fazer a sua, e o jurado vai fazer isso quando for responder os quesitos, ou seja, vai avaliar se a resposta que foi dada pela testemunha, que é um meio de prova, de obtenção de prova aqui, é relevante ou não para responder as perguntas que serão feitas, ou seja, os quesitos no final do julgamento. Em outras palavras, de maneira bem sucinta e direta aqui, não tem em absoluto, é claro que o defensor aqui faz os requerimentos que entende adequado de acordo com os interesses do acusado, não se faz aqui, não se lança sombra nenhuma acerca disso, mas a meu ver aqui em absoluto tem nulidade, irregularidade e defeito algum. Se trata aqui apenas do exercício daquela, vou chamar aqui de prerrogativa, direito, enfim, porque não dever do jurado de fazer as perguntas para esclarecer, até porque, no final das contas, quem vai resolver aqui o processo, enfim, vai sentenciar, vai dar a decisão, é o próprio jurado. Isso, por extensão e por lógica, também não tem qualquer influência em relação aos demais, até porque aqui o jurado não tem que ser tratado como se fosse alguém que não tem opinião própria ou que não tem condição de ler o processo aqui e tirar suas conclusões. Se assim o fosse, a própria Constituição não teria aqui o previsto o júri enquanto mecanismo para julgar crimes dolosos contra a vida. De resto, a iniciativa dos jurados ou do jurado aqui em específico de sim, levantar a mão, pegar o microfone e fazer a pergunta, se for o caso insistir num ponto em que ele entendeu que é obscuro, não é digno de censura, é digno sim de elogio, que só demonstra que ele está conectado, enfim, que está aqui atento a tudo que passa e sabe muito bem da responsabilidade que ele tem. Dessa forma, então, não se tem como acolher o requerimento que foi feito, está tudo aqui gravado, vai ser consignado em ata também, sem problema algum, e depois a defesa, ou quem assim tiver interesse, pode, se o caso for, questionar pelo meio que for adequado. Pelos demais jurados, me parece que não há perguntas, né? Tem? Ah, sim, pois não, me perdoe. Então, só providenciar ali o microfone.
Boa tarde. Boa tarde, senhor. Só queria fazer uma pergunta também que eu li aqui no documento e só fiquei meio confuso em Sim. a informação. Aqui no documento diz que você foi para Matinhos dia 18. Você não. O Marcos foi dia 18 e voltou dia 20. Você comentou que ele tinha ido cerca do dia 19 para voltar dia 21, 2 ou 3. Ó, eu gostaria de fazer um ponto. Ele foi dia 19 pela manhã. A manhã que eu falo é até as 14 horas, 12, 13 horas. Eu julgo pela manhã. E ele ficou lá em casa 3 dias. Ficou no dia 19, no dia 20, 21 e 22. Parece, eu não lembro se foi dia 23 pela manhã ou à tarde que ele retornou a Curitiba. Falando como se estivesse em Matinhos para Curitiba. Tá. Eu tenho mais uma pergunta. Pois não. Qual foi o serviço que você comentou que ele fez na tua casa mesmo? Ó, ele foi assim, eu fui puxar um fio, jogaram um tênis, sabe quando sai tem o fio de luz, que ele vem da Copel, né? Daí ele fica ali dentro da tua casa, ele passa daquele poste que fica dentro da sua casa para dentro aliás, do teu portão para tua casa. Daí jogaram um tênis, enrolaram e jogaram lá dentro do meu quintal. Daí no puxar, eu peguei um cabo para puxar, desliguei, daí no puxar arrebentou toda a fiação, puxei com muita força, quando não consigo puxar com o braço, só puxo com o braço, eu peguei e forcei no início, arrebentou o fio, daí o Marcos foi para arrebentar o fio e arrebentou o forro de dentro de casa. Daí tinha que trocar todo o madeiramento, acabou estragando muita coisa. Só fiquei um pouquinho confuso aqui porque... Foi essas Eu datas. posso ter entendido. Sim, lógico. Aqui na página 12, aparentemente o Marcos comentou que ele estava fazendo uma pintura. Depois, a pintura foi num outro momento, que daí ficou totalmente, sabe, era uma cor de outra, eu fui lá e fez a pintura daí também. Ok. Mais? Sem perguntas, ok. Luiz Antônio, eu agradeço aqui a sua presença. Pois não, doutor. Okay? Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado a todos.